E aí, Miguelzinho? Tá gravando? Tá gravando, deixa aí. Então, vamos lá. Deixa eu gravar isso aí. O que que acontece, ó? A gente já sabe a respeito do conceito profético, que é um mapinha, profético confirmatório, sobre a pedra da igreja. E depois aquela situação de Cristo em Cesareia de Filipe e tal, que seria aquele segundo papel, certo? Então vamos lá, ó. Como a gente já tem isso, tem gente que nem sabe, mas como a gente já tem, entrou um negócio agora no centro, que eu achei de suma importância. Então vamos lá, ó, vou colocar assim, ó, conceito profético e confirmatório, que é aquele mapa que a gente tem, certo? Então vamos lá, conceito profético e confirmatório da pedra, vamos pôr aqui, P, da pedra da igreja, vai, como se fosse isso daí, é aquele mapa, certo? Aqui, o segundo mapa, que seria, vou colocar a mesma coisa, não, conceito profético confirmatório da pedra da igreja, certo? E aqui seria o estudo de Mateus, vai, vamos um pouquinho, ó, 16, 18, uns códigos meio sinistros, mas certo? Uhum. Então aqui é o primeiro que a gente tem, certo? O primeiro e o segundo, que a gente tem esses mapas já, essas ideias na cabeça, certo? Então até aqui está tranquilo. Então o que acontece? Quando a gente vai ler aqui o Mateus 16, 18, a gente já tem esse conhecimento, certo? Pois também te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei minha igreja. Só que é o seguinte, ó. Agora, ó, olha só. Pronome demonstrativo de espaço. No português, seguindo isso aqui, ó. Seguindo essa regra, você vai ver que depois eu vou colocar aqui. Pronome demonstrativo de espaço. Essa regra eu poderia já explicar conceito profético confirmatório, já entendeu, já era. Só que é o seguinte, quando você for passar para alguém, é muito importante ter isso, por quê? Porque eu falo para a pessoa, então, sai dessa. Por que falar no conceito profético confirmatório? Ela pode arrumar qualquer argumento para refutar o que você está falando. Mas nisso aqui não tem como, porque ela vai para onde? Não existe outra coisa. No conceito profético confirmatório existe, porque é um conceito profético, a confirmação, você pode dar outras confirmações. Mas fora disso aqui não dá. Pronome demonstrativo de espaço e tem o de tempo. Só que aqui o nosso é de espaço, certo? Quando você for passar para alguém é importante. Por quê? Porque isso aqui, ó, é o estudo de Mateus 16, 18. Os pronomes demonstrativos de espaço, que é aqui que nós vamos usar, Mateus 16, 18, ele tem 3 famílias. Olha só, cara, isso aqui é importantíssimo, ó. 3 famílias. Certo? A primeira família é a do T. A segunda família do SS. E a terceira família do L. Olha só. Isso aqui, cara. Vai, caneta. Vou começar. Isso aqui é importante, por quê? Porque isso aqui é para quebrar todo mundo, mano. Já era. Tipo assim, aí, o exército de Deus, ninguém tá brincando de ser crente, não, mano. E nós vai até o fundo. Se precisar ir lá no fundo do poço, nós vai, mano. Ó. Primeira família. Este, esta, estes, estas, isto. Isso aqui é para quebrar a gramática de todos esses hereges, cara. Os caras estão achando que nós estamos brincando de parquinho de diversão, mano. Esse, essa, esses, essas, isso. Família do L. Aquele, aquela,
aqueles, aquelas e aquilo. Não existe outra regra. Não existe de tempo, pronome demonstrativo de espaço, pronome demonstrativo de tempo, pronome demonstrativo de texto. Mas nós estamos falando de espaço. O que é o espaço? O tempo. Este ano, esse ano, aquele ano, nesse sentido. Esse mês, esse dia. De espaço. Esta caneta, esta cadeira, seria mais ou menos isso, certo? Então vamos lá, agora presta atenção, essa regra, agora entra no texto, olha só para você ver, mano. Isso aqui é para quebrar tudo esses herege, cara. Ó, nós estamos no português, depois eu vou passar tudo isso pro grego, pro hebraico, e já era. Presta atenção. Quando que é usado a família do T? A família do T, ela é usada de uma forma bem simples assim. Do locutor para o interlocutor. Eu sou o locutor que estou passando, você é o interlocutor que está recebendo. Então eu vou falar para você sobre essa caneta. Está errado. Por quê? Porque a família do T, ela está ligada ao locutor. O T com o locutor. Então o locutor T nunca pode usar essa. Locutor T. Esta caneta, porque está comigo. Se eu for falar do interlocutor, que é a caneta que está na sua mão, essa caneta, porque ela está com o interlocutor. Se eu pegar essa caneta e colocar aqui, não está nem perto de mim nem de você. Aí eu vou falar aquela caneta. Entendeu? Família do T é o que está ligado com o locutor. O que está transmitindo a mensagem está com ele. Família do S é o que está com o interlocutor. A família do L é a que está longe do locutor e do interlocutor. Facinho. Certo? Vai ver. Então aqui, ó. Seria um exemplo bem fácil. Então vamos supor assim, ó. Junto com o locutor. Junto com interlocutor. E vamos colocar distante. Distante dos dois, vai. Dos dois. Seria uma forma bem simples de explicar. Certo? Então tá aí. Tô falando. Olha só. Até aqui beleza, né? Até aqui tá tranquilo. Vai vendo. Se eu, que sou o locutor, que tô falando, e eu vou falar a respeito de um objeto agora, eu não posso usar, eu só posso usar o que está ligado com o interlocutor. Só que é com T. Não existe eu usar com SS. Esquece o L porque o L é distante dos dois. Não posso, não existe isso. Presta atenção. Pois eu também te digo que tu é Pedro. E sobre esta. Quem tá falando? Esta pedra. Não a pedra que está próxima de você. Não existe. Se fosse sobre essa pedra, aí que estaria perto de Pedro. Mas o texto não está dizendo. Ele está dizendo, pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Então, Mateus 16, 18, presta atenção. É a família do T. Agora nós vamos provar isso na Bíblia. Nós vamos provar agora. Olha só. João capítulo 2, verso 13 ao 21. Vou ler tudo aqui para ficar com mais tranquilidade. Então tá lá. João capítulo 2, verso 13 ao 21. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas, e pombos e cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos para fora do templo, também os bois e ovelhas, espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais casa do meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da casa me devorará, que é Salmo 69, 9. Disseram-lhe, pois, os judeus, responderam, pois, os judeus, e disseram-lhe: que sinal nos mostra para fazer isto? Os caras estão falando isto que você fez. Está errado. Só que olha só para você ver. Isto no sentido que isto é do locutor que está próximo dele. Quem fez foi Jesus. Só que quando os caras fizeram, eles deveriam se referir, porque nós não estamos na cena. Então vamos supor que chega o sacerdote no meio da bagunça. Que sinal vocês mostram para ter feito isso? Porque eles estão no meio da bagunça. Aí serve. Então é o que o texto dá para entender. Porque quando ele fala isto, que sinal nos mostra para você fazer isto? Então o cara está no meio da bagunça que Jesus fez. Porque se o cara estivesse longe e Jesus perto dele e a bagunça lá embaixo, ele falava para fazer aquilo. Ou se ele estivesse longe e a bagunça perto de Jesus, para fazer isso. Só que o texto está dizendo isto. Olha só. Jesus respondeu e disse: derribai este templo. Este templo. Quer dizer, sem apontar o dedo. Derribai este templo, em 3 dias o levantarei. Olha só. Aí disseram para os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias. É aqui que entram os críticos gramaticais. Por quê? Porque esses pronomes demonstrativos de espaço, tempo, esses negócios, e do próprio texto, o que acontece? O que será que o cara está querendo dizer, o escritor? Então, para você ver, Jesus fala: derribai este templo, e Jesus estava perto do templo, porque vamos supor que Jesus está aqui, o negócio de cambiador é aqui. E os sacerdotes estão ali, vamos supor, aqui também, e o templo está ali, da cortina para lá. Aí Jesus fala: derribai este templo. Segundo a regra gramatical, este é o que está perto dele. Certo? Derribai este templo, e em 3 dias eu levantarei. Disseram os judeus: em 46 anos foi edificado este templo. Ó, os dois são este. E você levantará em 3 dias? Aí vem a resposta: mas ele falava do templo do seu corpo. Ó. Então o que acontece? O templo que Jesus fala quando está falando este, seria aqui então, vamos colocar aqui, ó. Vem aqui, vai. O templo de João 2,
19 ao 21, para resumir. Ele é da família do T. O texto está dizendo que esse templo, que é o corpo de Cristo, ele usa a gramática T. Este, que é o corpo dele, sobre esta pedra, é o corpo dele. Isso é gramática pura, mano. É assim que funciona a crítica gramatical. Para pegar uma palavra e falar, mano, te peguei porque você está errado. Segundo o pronome, segundo o adjetivo, segundo o substantivo, segundo o verbo. Agora você chega pro cara e fala assim, agora sai dessa, mano. Fala para mim que a pedra é Pedro, segundo a regra gramatical. E essa regra aqui, ó, é aqui, ó, que entrou no meio, que eu queria mostrar para você. Primeiro está aqui, conceito profético e confirmatório da pedra da igreja, que é aquele primeiro papel. Aquele papelzinho. Fala. Aqui já é o segundo, é a explicação de Mateus. Não tinha entrado gramática, porque eu não trabalho nessa área, eu nem gosto, detesto esse negócio. Fala a verdade, detesto meu negócio, porque isso dá uma treta do caramba. Só que eu estou mexendo com as leis, tá até no outro computador ali, e eu fiquei pensando, falei, caramba. Porque é o seguinte, cara, minha mente não sai daqui do Apocalipse 19. Eu estou fazendo qualquer coisa, mas sempre volta para esse negócio, entendeu? Eu falei, rapaz, eu vou montar uma regrinha da gramática no português mesmo, para dar uma ajuda para os caras refutar, mas isso é em português, em grego é outra coisa, então me mostra o grego. Porque isso aqui está traduzido do grego para cá. E tem milhares de traduções que dizem a mesma coisa. Você fala assim, vamos ver o que os padres traduziram, que eu também não sei, eu vou aqui, talvez eu possa ficar surpreso com o que eu vejo, porque eu não sei. Mas vamos ver, né, meu? E eu digo-te que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Olha aí, os padres traduziram assim, essa é a regra gramatical, sai dessa. É a pedra que está próxima de Cristo, ou com Ele, ou Ele mesmo. Não, mas é porque está perto de Pedro, não pode, é errada a regra gramatical. Eu não posso falar esta caneta, é errado. Esta caneta é que está na minha mão, esta caneta. Nunca eu posso falar esta caneta, é errado. Você entendeu? Então quando Jesus fala sobre esta pedra, não é o que está perto de Pedro, porque é errado. Dentro da gramática é errado. Aí os caras o Vaticano vai imprimir as Bíblias, tudo escrito esta, dizendo, é Pedro, sendo que é contra a gramática da língua portuguesa. Eu falo assim, não, mas aqui no grego é diferente, então por que vocês não colocaram essa? É porque o pronome do grego não é essa. É esta mesmo. Você vê? Porque a pedra é Cristo. Você vê então? Daí eu mexendo com as leis, né, meu? Falei, caramba, cara. Porque a lei não tem nada de regra, Reginaldo. É muita leitura e explicação. E eu estou colocando uns pontos. Só que você entendeu? Eu fui ligando uma coisa e tal. Os livros que estão escritos neste livro. Neste livro. E as leis que estão neste livro. As tábuas de pedra e pá, sabe? Eu fui vendo uma coisa de Deus mesmo, sabe? Aí pá. Aí, tô ali, fazendo aqui, pai, porque eu tô com o computador aqui e o outro aqui escrevendo. E esse computador aqui, que é esse aí, para pesquisa. E aquele ali eu escrevendo. E aí aqui, de um blackout assim, eu vou e coloco no Facebook. Aí,
eu estava procurando um curso de grego para fazer grátis, né? Era curso de matemática, uma porrada de curso. Aí, tem uns cursos lá, aí você vê como que é as coisas, né? Aí eu peguei e comecei a fuçar as coisas, aí comecei a mexer na lei e tal, e começou a despertar. Eu falei, meu, mas de esse, essa, pá. Cara, do nada, mano, eu vi um vídeo no Facebook de uma professora de língua portuguesa. E ela explicando isso daí. Só que ela não está explicando. Ela explicou isso aqui. Isso aqui que eu estou passando para você é baseado no que ela explicou. Só que quando ela falou, rapaz, tudo que a aula dela entrou na minha mente, mas nos 5 minutos de aula entrou tudo na minha mente. Eu falei, nossa, primeira vez na minha vida que eu memorizo um negócio só de olhar e já era, nunca mais vai sair. Mas foi do nada, eu mexendo com as leis entrou. Concursos públicos. Aí ela dá aula para você prestar concurso para a OAB e tal, porque é das regras. Você vai escrever, não, essa caneta que eu estou escrevendo já era. Puf, errado, meio ponto. Você entendeu? Ela falou, meu, é zica, a banca é embaçada. Não da OAB necessariamente, eu tô falando de todos. Por quê? Porque se você não consegue isso, escrever direito, como que você vai ficar panguando lá, ler um negócio tudo errado? Então tem muita gente que não consegue passar por causa disso, gente, por não conhecer a gramática. Quando ela falou isso por não conhecer a gramática, eu falei, vixe, a gramática mata a revelação, mas essa daí... Aí ela passou, ela falou, ó, vou dar sempre uma aulinha, ela falando do curso, que é para prestar concurso público hoje, não. Mano, mas quando ela falou isso, entrou na minha mente assim, ó, eu falei, caramba, era coisa de Deus, eu preciso saber. E eu parei aqui, porque tem a do tempo e a do texto. São mais complicadas, mano. Nossa, o negócio entrou na minha mente assim, cara, que uma vez só assisti, mano, o vídeo. Nossa, entrou, já parecia que o negócio já estava aqui na cabeça fazia tempo, sabe? Só deu mais uma grifada. Eu falei, nossa. Quando eu vi, cara, aquela explicando eu falei, nossa, este templo, esta pedra, mas foi na hora. Eu acho que é por isso que o negócio fixou na minha cabeça, sabe? Eu falei, nossa, este templo, esta pedra, tem tudo a ver, meu. Aí ela foi dando a aula, eu fui ligando tudo que ela estava falando na Bíblia, por isso que o negócio ficou, sabe? Aí ficou por causa das ligações da Bíblia. Eu falei, nossa, eu precisava falar isso aí hoje, não. Aí eu peguei as Bíblias, comecei a pegar as Bíblias, ver, falei, nossa, abençoada professora de português, aí ela é mó legal. Eu falei, caramba. Eu falei, agora eu coloco bem no meio, o que eu fiz? Aí eu parei um pouco, falei, deixa eu buscar no grego. Aí peguei, tem ali, cara. Aí comecei a fazer do grego e tal, falei, não, para, porque aí já é demais, senão minha mente vai chapar, mano. Porque tem umas regras complicadas no grego, você entendeu? E como o negócio tá meio devagar, sabe? Eu falei, então deixa aí com o tempo. Primeiro, conceito profético confirmatório. E aqui. E no português. Você vê que isso daqui, isso aqui, concorda em tudo. Passar para o grego, para o hebraico, não pode ser diferente. Porque aqui é conceito profético e confirmatório. Não é gramática. Nem precisa disso. Mas conceito profético e confirmatório. E aqui é a explicação. Lógico que pode ser ideologia da minha cabeça essa parte aqui. Eu explico do jeito que eu achei que é certo. Mas aqui não tem como, porque aqui não é nenhuma palavra minha. Aqui eu posso fazer como um pano de fundo, olha, eles estão indo ali por causa disso, por causa daquilo. Tá, tudo bem, tem um pano de fundo, tem a verdade, mas aí é a forma que eu estou explicando. Aqui eu não estou explicando nada. Aqui é os caras que falaram, eu só liguei as passagens igual. Aí pegar os caras e falar, então sai dessa, irmão. Já que você não bota a fé aqui, não bota a fé aqui, sai dessa então. Meu, eu nem falei nada pra você. Se eu continuar falando aí que você vai se enrolar mais ainda. Sai dessa história que pedra é pedra, cara. Nunca foi, mano. A gramática diz que não, o conceito profético diz que não. A explicação toda, mano, do que passou ali era um lugar onde ia ser revelado todas as profecias. Ali não é um lugar, não, de... Como, por exemplo, quando Jesus fala assim, sobre esta pedra edificarei minha igreja. Né? Não é Pedro. Tá, tudo bem.
Mas vocês param por ali e usam a gramática. A gramática diz que não é. De onde vocês estão certos? Não, mas no grego meu não pode, não existe. Não existe, não existe, não existe mesmo. Porque ele falou, não, mas Pedro significa rocha. E é sobre essa rocha que é Pedro que a igreja foi levantada. Aí matou isso aqui. Aí ele vai falar assim, ó, Pedro significa pedra, e é sobre essa pedra. Só isso, mais nada. Você entendeu? Mais nada. Como por exemplo, ó, eu não vou falar aqui, certo? Porque eu teria que apagar tudo, não vou apagar não, deixa aí. Que é o seguinte, o pronome demonstrativo de texto, no caso, ele é mais ou menos assim, ó. Quando você quando você usa, vamos supor, um isto, como que eu posso usar um exemplo? Tipo, eu estou falando isso e ninguém me ouve. Não, mas aí é isto, né? Ui. Jesus fala assim, em verdade te digo. Também não dá porque é digo. Olha eu viajando. Falo isto todos os dias. Mas o que eu falei? Quando é usado isto, é porque eu vou falar ainda. Eu falo isso, ninguém me ouve. O isso significa o quê? Ó, pega a gramática. Olha como funciona. Eu falo isto futuro. Eu falo isso passado. Pegou? Então, quando eu vou usar isto, eu digo isto e digo numa boa. Quem não tem mulher boa, sei lá como que é a música. É que o isto eu vou falar ainda o que é, o que eu estou falando. Agora, quando eu digo isso e ninguém me ouve, quer dizer, eu já falei. Para de mexer na tomada que você vai tomar choque. Ó, eu estou dizendo isso, você não está me ouvindo. Eu te digo isto. Se você pôr o dedo na tomada, você vai tomar choque. O isto é usado para o que vai vir. O isso é usado para o passado. Certo? Isso seria de texto. Certo? Olha só para você ver. E sobre esta futuro, pedra, edificarei a minha igreja. Sobre esta eu vou fazer algo. Não que já passou. Pega o esquema. Tu és Pedro. E sobre esta, não pode ser Pedro, porque Pedro já está no passado. Tem que ser no futuro, tem que Não ser... seria só contra Pedro. Ele vai falar primeiro Pedro para depois falar isto. Não, se fosse o Se contrário. fosse ao contrário, seria certo, mas não é o contrário. Porque aí ele teria que falar assim, ó. Nossa, eu não estou nem conseguindo encaixar, mas vamos lá. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Futuro. Tu, Pedro. Eu tinha que jogar Pedro na frente. De algum jeito ali eu tinha que colocar ele na frente. Uhum. Como eu falei, você, Pedro, já era. Já não faz parte mais da minha redação. E sobre esta pedra já é futuro. Eu vou edificar minha igreja. Você vê que o verbo é edificar, futuro. Uhum. Mas já não está mais ligado com Pedro, porque Pedro ficou no passado.
Então, na regra gramatical, tudo tende a não ser Pedro. De todas as possibilidades possíveis existentes na língua portuguesa, tudo leva a não. Não tem como, cara, não funciona, não tem jeito. Aí vem os caras querer falar que não sabe. Aí você vê, cara, que no final das contas Deus não dá esse entendimento. Eu nem gosto de mexer com esses negócios, cara. Mostra que gramática não edifica ninguém não, cara. A não ser a gente que já tá com a mente mais evoluída, isso aqui é só para afirmar melhor, entendeu? Para dar uma explicação. Então você vê que no espaço, o espaço de tempo é anos, né? Ano, dia, tal. Mas de texto, pronome demonstrativo de texto, ele é a mesma coisa. Do T é futuro e do SS passado. Como Pedro ficou no passado, ele não pode ser ele. Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a igreja. Aí sim, porque essa é uma pedra que está perto de Pedro. Aí você poderia fazer uma ligação que a pedra seria Pedro. Você entendeu? Porque a coisa estaria concordando. Mas quando fala esta, ela está ligada à pessoa do locutor. E no pronome demonstrativo de texto, ela é futuro. Então tudo que ficou para trás já não está ligado mais a ela. É o que ela vai falar. Você entendeu? É mais ou menos assim. Só que aí Jesus não fala qual que é a pedra ali. Porque a pedra é ele já falou. E sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Porque era ele. Por isso que ele não deu nome. Porque era ele. Você é Pedro. E sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Essa é a gramática limpa da coisa. Entendeu? Então não adianta vir qualquer aí querer refutar e falar assim, irmão, não vem pagar de gramática para mim que eu já sei, eu não quero nem saber disso daí, porque tudo que você vier falar para mim é heresia, mano. Olha que eu tô falando de heresia de gramática. Eu não tô falando nem do conceito profético confirmatório. Você quer ver, irmão? Você quer ver? Tá bom, então vai, senta aí, ó o mapinha. Pá, cara. Ô, irmão, aqui é outro nível, cara. Você não tem cabeça pra isso, não. Mano. Talvez você até tenha. Mas aqui é outro nível, cara. Tem que falar mesmo, Reginaldo. Às vezes tá falando, o cara fala, mano, eu vou falar um negócio pra você. É outro nível, meu. Isso aqui não é pra qualquer cabeça, não. Você já tem que deixar bem claro pro cara isso mesmo. Entendeu? Às vezes até a forma de você dar um papel pra uma pessoa é se desvalorizar, não o papel, não coisa. O que você poderia fazer. De chegar pro cara e como fosse assim, porque você vai edificar você e o cara. Você entendeu? E quando você dá um papel pro cara, não que não possa dar, lógico, dá o papel quando você achar que é certo. Só que é o seguinte, sempre que for possível você sentir no coração, você já tem que chegar pro cara e falar, mano, isso aqui não é pra qualquer cabeça não, meu. Porque não é mesmo não, Reginaldo. Entendeu? Porque os caras que mexem com esses negócios aqui é doido. Então já que é louco, então não é pra qualquer cabeça. Você não é doido, você não é louco. Entendeu? Então no resumo seria isso daí. Você vê que não tem jeito. Você entendeu o esquema? Entendi, com certeza. Você vê? Não tem como. Se usar a gramática da língua portuguesa, você pegar as Bíblias, é impossível ser Pedro. Gramaticalmente falando. É impossível. A não ser que tenha aquelas exceções. Do tipo, não, o escritor escreveu errado. Era Pedro, é que a forma de lidar com o texto não estava como, né, eles não tinham aquele estudo, doutorado de gramática, então ele escreveu errado. Tá, tudo bem, então leva essa possibilidade. Existe um conceito profético confirmatório que confirma isso que eu estou falando? Tem, então já era, mano. Já era. Matou a pau. Acabou. Tá, tudo bem. Então, tem essa possibilidade do cara ter errado? Tem. Beleza. Então, vamos no conceito profético confirmatório. E aí, irmão, aqui tá errado também? Aí fica difícil, né? 15 passagens bíblicas, você falar que tá tudo errado? Rapaz, rasga a Bíblia, então. Porque essas 15 passagens aí é uma chave que abre alma. Falar que isso está errado, rapaz, joga a Bíblia toda fora. Porque se isso aqui está errado, pode jogar fora.
Porque primeiro tem 3 passagens nos evangelhos que é Jesus falando, confirmando Salmo 118. Depois Pedro e Paulo também confirmam Salmo 118. Aí você vai ver, Paulo e Pedro falam que é o mesmo Salmo 18, é Isaías 28:16, hein? Pô, e os caras que estão falando, né? Não, meu. É ideologia minha, que ideologia minha, mas isso aqui é junção versal, nem se existe essa palavra, estou inventando minhas gramáticas. Os caras pegaram 2 versos, olha cara, eu pensei nisso, de antes de explicar para a pessoa, dar os 2 versos. Falar, lê esse verso, e me resume esses 2 versos num só, eu quero ver o que sai. Lê esse verso aqui umas 10 vezes, lê esse aqui, e agora pega esses 2, junta e põe um verso só. Quando o cara escrever, fala assim, ó, vamos ver se a sua cabeça funciona mesmo que Pedro e que Paulo. Olha, cara, bem parecido, hein? O seu conceito de junção versal com a deles. O cara olha, como assim, irmão? Tem que estudar a Bíblia, irmão. Tem que entrar no mundo dos caras. Às vezes quando você estiver com fome, nem coma, mano. Sinta a dor daquela fome, mano. E ore, mano. E ore. E leia a Bíblia, aí vai dar dor de cabeça, cara. E dá mesmo. E você dá glória a Deus e vai lá, ora mais um pouco, mano. Você entendeu? E depois você fica lá, de repente passou, e passa dor de cabeça, passa tudo. Aí você vai lá, você come um pouco, depois de horas. Faz jejum, irmão. Entendeu? Ore, leia a Bíblia. Vai chegando uma hora que Deus vai te colocando as coisas na cabeça, mano. Ele vai colocando por quê? Porque se você não orar, não jejuar e não comer a Bíblia, a sua cabeça não vai poder suportar o tamanho das revelações que vai vir. Aí como a sua cabeça não suporta, você vai no quê? Na tradição. Não, mas o Papa falou, rapaz, falou, tá aí mentindo já faz um tempão aí, mano. Tá todo saco cheio desses caras aí, tudo mentiroso, mano. Quer ver, mano? Então é isso aí, ó. Acabou, isso aí era só pra você entender, mano. Olha, 37 minutos. Mas você